Olá, pessoal. Trago o resumo do capítulo 71 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Segunda-feira, 6 de novembro. Rosário diz aos policiais que não estranharia se o que aconteceu ao marido dela tivesse sido obra da Renata. Lucrécia diz à mãe que ela não pode acusar Renata de uma coisa tão grave simplesmente por ter visto um brinco. O policial diz que vai falar com a senhora Valência para que ela esclareça como aquele brinco foi parar no depósito. Juliano diz ao pai que não está suportando ficar ali e que quer voltar correndo, nem que tenha que ir parar na cadeia. Juliano diz que a mulher que ele ama está passando por um dos piores momentos da vida dela e ele não está com ela. Renata vai atrás de Branquinha para perturbá-la e diz que percebeu como ela estava comendo Josué com os olhos durante o velório. Renata chama Branquinha de cretina e diz que entre elas duas há anos longos de distância. Branquinha diz que graças a Deus, porque a única coisa que a consola é que o Josué não é bobo e sabe perfeitamente o tipo de mulher que ela é. Renata tenta bater em Branquinha, mas dessa vez ela não permite. Padre Matias chega, manda Renata fazer o favor de sair e não voltar a colocar os pés ali. Lucrécia diz a Delfina que não acredita que Renata tenha alguma coisa a ver com a morte do pai dela e, de repente, Lucrécia diz a Delfina que foi o Carmelo, porque ele o ameaçou quando nos vimos na audiência de reconciliação. Carmelo debocha de Teresa ao saber que ela está namorando com Manuel, insinuou que ele está com ela só por interesse e pergunta se ela nunca se olhou no espelho, porque é tão sem graça. Lucrécia diz à mãe que só pode ter sido Carmelo quem matou o pai dela. Rosário diz para Lucrécia não exagerar que uma coisa é Carmelo ter tentado afundar o pai dela e outra bem diferente é que ele tenha tentado matá-lo. Juliano procura Lorena, diz que não sabe para quem ela encomendou o trabalho da auditoria, mas quem tiver sido alterou os dados. Juliano diz que isso cedo ou tarde vai ser descoberto e você, menina mimada, vai terminar pagando por isso. Lorena finge não se importar, mas fica com medo quando Juliano diz que quando ficar provado que falsificaram os atos, será ele quem vai processá-la. Juliano diz a Lorena, escuta bem, e manda ela retirar a acusação contra ele antes que seja muito tarde. Os policiais encontram Renata e perguntam se o brinco é dela e diz que encontraram no depósito onde morreu o senhor Paulino Córdoba. Renata fica apreensiva ao ver que suspeitam dela. Rosário diz a Delfina que se for verdade que o imbecil do Carmelo provocou a morte do marido dela, ela vai destruí-lo. Lucrécia chega furiosa na casa de Carmelo, o chama de assassino, maldito assassino, e dá 2 tapas na cara dele. Carmelo diz que não tem dúvida de que a morte do pai dela lhe fez muito mal. Lucrécia diz que o que aconteceu não foi um acidente, que o incêndio foi provocado por ele. Carmelo diz que não fez nada, nem sequer saiu de casa. Lucrécia chama Carmelo de hipócrita covarde e diz que mesmo que ele não tenha feito com as suas próprias mãos, com certeza encarregou algum dos seus capangas. Lucrécia diz que nem que passe a vida inteira vai conseguir provar que foi ele e quando está saindo, sente novamente uma tontura. Sozinha, Assunção diz que Deus a perdoe, mas está na hora de alguém deter Carmelo. Ela se tranca no quarto, pega no guarda-roupa a camisa dele suja de sangue e a arma com a qual Ramiro levou o tiro. Depois, Assunção conta para Teresa sobre a suspeita de Lucrécia. Chocada, Teresa pergunta se Assunção acha que Carmelo seria capaz de matar alguém. Assunção diz que sim, que Carmelo é capaz das coisas mais horrorosas que ela possa imaginar.
Renata diz ao policial que sim, que aquele brinco é dela, mas ela não tem a mínima ideia de como ele foi parar no depósito. Então, ela se lembra da discussão que teve na casa de Carmelo, quando ele a expulsou, e diz ao policial que já se lembrou onde perdeu o brinco, na casa dos Souzas. Renata diz ao policial que já sabe porque eles encontraram o brinco no lugar onde o tio dela morreu, porque o Carmelo Souza colocou lá para culpá-la e afirma que foi ele quem matou Paulino. Justina diz ao policial que Renata estava com ela no horário em que Paulino morreu e o doutor Doriga pode confirmar. Os policiais dizem a elas que por enquanto aquilo é tudo e vai embora. Matilde confirma para Lorena que foi Miguel quem adulterou a auditoria que ela mandou fazer. Irritada, Lorena diz que a tia meteu em problemas e manda ela ir embora da casa dela. O juiz informa a Juliano que a senhorita Mendes Abons retirou a denúncia contra ele. Assunção vai até o Ministério Público com as provas de que Carmelo matou Ramiro, mas não tem coragem de entrar. Rosário diz a Lucrécia que acha uma imprudência que ela tenha ido procurar Carmelo, não tem por que se arriscar fazendo isso. Lucrécia diz à mãe que Carmelo não pode fazer nada pior do que já lhe fez. Rosário pede para Lucrécia tentar ficar calma e descansar. Juliano liga na fazenda e diz que precisa falar com Lucrécia. Rosário diz para ele deixá-lo em paz, porque a filha dela e ela precisam recuperar a tranquilidade. Juliano desliga o telefone e volta imediatamente para São Pedro. Preocupado com o que Carmelo possa fazer com Teresa, Manuel diz que não suportaria se alguma coisa acontecesse com ela. Assunção vai até a igreja, diz a Padre Matias, que estava decidida a denunciar Carmelo, mas não teve coragem. Ela entrega uma sacola para o padre, diz para ele fazer o que tiver que fazer e vai embora. Padre Matias olha as provas contra Carmelo e diz: Meu Deus! Assunção chega em casa e Carmelo pergunta onde ela estava. Assunção diz a ele que estava por aí tentando apaziguar a culpa dela, que não a deixa em paz. Carmelo intimida Assunção, dizendo que se em algum momento ela usar dizer a alguém o que aconteceu com o pai dele, não será só ele o prejudicado, porque caso ela não tenha percebido, ter ficado calada durante tanto tempo a torna cúmplice dele também. Carmelo vai ao Ministério Público e diz aos policiais que foi se colocar à disposição, porque a mulher dele anda dizendo que ele provocou o incêndio onde o pai dela morreu e ele foi esclarecer tudo. Carmelo diz ao policial que na hora do incidente estava em casa e a pessoa que trabalha com ele há muitos anos pode confirmar isso. Juliano chega na casa do pai e diz que o problema com Lorena já foi resolvido completamente. Desolada, Lucrécia diz a Delfina que acha que está grávida e se isso for verdade, ela não sabe quem é o pai, se é o Juliano ou o Carmelo. Lucrécia diz a Delfina que vai fazer um exame, mas por enquanto não quer que ninguém fique sabendo. Josué pede perdão a Juliano pelo ressentimento que sempre sentiu e diz que com isso se comportou muito mal com ele. Josué diz que também é importante dizer a ele o que fez quando eram crianças. Juliano diz a Josué que ele é seu irmão e isso é tudo que realmente importa. Josué agradece Juliano e o abraça. Lucrécia faz o exame e o médico diz que não há dúvida que ela está mesmo grávida. Branquinha diz a Rosário que como seu Paulino não está, pensou que ela não ia querer que ela continuasse trabalhando ali. Rosário diz que Branquinha pode duvidar, mas ela não é ingrata e não esqueceu que foi ela quem desmascarou a nojenta da Renata e então ela pode continuar trabalhando para ela.
Renata vai falar com Rosário, diz que sabe que encontraram o brinco dela no lugar em que o tio dela morreu, mas ela não teve nada a ver com isso e diz que está muitíssimo claro que o Carmelo quis prejudicá-la pelo incêndio. Rosário pergunta como vai saber se tudo não foi planejado por ela e Carmelo. Renata diz a Rosário que pode ser tudo o que ela quiser, mas nunca machucaria alguém intencionalmente e muito menos o homem que abriu as portas da casa dele para ela. Rosário diz que duvida que Renata esteja sofrendo com a morte de Paulino. Renata se irrita e diz a Rosário: quer saber? A Justina Almada tem razão. Você é uma mulher fria, seca, amarga e por isso meu tio teve que dormir com outra. Uma que deu um filho forte, saudável e que em poucos dias vai vir aqui e tirar tudo de você. Furiosa com tudo que houve, Rosário expulsa a Renata da casa dela aos gritos. Padre Matias encontra Assunção na porta da casa de Carmelo e diz que o que ela deu para ele ontem na igreja, ele não pode apresentar como prova de nada, porque ele não pode se apresentar na polícia no nome dela e falar de coisas que só ela sabe como aconteceram. Padre Matias diz a Assunção que se ela não fizer o que tem que fazer, nunca terá sua consciência tranquila. Padre Matias pede para Assunção ir buscar as coisas que ela levou, porque ele não tem por que guardá-las. Carmelo fica na janela observando os dois. Lucrécia diz a Delfina que está mesmo grávida. Delfina avisa a Lucrécia que Juliano ligou e diz que vai esperá-la no lugar de sempre. Juliano está no Rio pensando em Lucrécia. Ela chega e diz que ficou muito feliz por ele ter voltado. Juliano pede perdão por não ter ficado com ela. Lucrécia diz para ele não se preocupar, porque mesmo sem estar ao lado dela literalmente, ela sentia ele com ela. Rodolfo procura Ordorica e diz para ele avisar Justina que, embora ela não mereça nada, para não atrasar mais o divórcio deles, ele cede a casa para ela. Rodolfo diz para Ordorica fazer o favor de apressar a papelada, porque ele precisa se libertar desse passado urgentemente.